Quantos sonhos você já deixou pra trás por medo de ser julgado? Eu criei esse canal 8 anos atrás porque eu queria compartilhar algumas coisas e eu nunca passei do 4º vídeo. E tem vários motivos pra isso. Um dos motivos é porque eu achei que o que eu queria falar eu ainda não tinha know-how, não tinha bagagem suficiente para poder falar sobre isso. E eu achei que um dia, no futuro, distante, esse dia chegaria e eu ia estar pronta para compartilhar sobre esse assunto que eu queria falar. E foram 8 anos. E esse dia não chegou. Eu continuo não me sentindo pronta para falar, porque quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada. Eu sei, é uma coisa bem socrática, só sei que nada sei. Eu acho que é maduro reconhecer que sim, quanto mais eu estudar, menos eu vou saber, quanto mais eu estudar e quanto mais gente eu conhecer falando sobre esse assunto, mais eu vou saber que tem muita gente que sabe muito mais do que eu, mas isso não quer dizer que eu não sei nada. Mas esse é só um dos motivos. Eu descobri alguns outros recentemente. E eu sei como esse vídeo começa, mas eu não sei como ele vai terminar. É um salto de fé que eu tô dando aqui. Um dos motivos que eu parei o canal 8 anos atrás, para além de achar que eu não tinha nada para compartilhar, nada de relevante, nada de interessante, e depois assistir os vídeos, né, naquela época, 8 anos atrás, e sentir vergonha, fiquei com medo de ser julgada, com medo de ser criticada. E é isso, né, quem resolve falar de maneira pública tem que estar aberto para esses julgamentos. Eu acho que eu não tava. Eu acho que eu não tinha nem maturidade emocional para lidar com possíveis críticas e julgamentos que pudessem vir. Até porque eu tava com 21 anos e já tô com 29, então muita coisa acontece em 8 anos. Mas um dos outros motivos foi porque eu não me achava boa o suficiente. Depois de ter estudado muito e me dedicado muito para gravar esses vídeos, e olha, 8 anos depois, né, agora, quando eu vejo esses vídeos, eles estavam bons. E claramente tinham algumas coisas ali, né, que eu disse, que eu trouxe, que hoje, 8 anos depois, eu não concordo mais com a Flávia de 8 anos atrás. E que bom, né? Que bom que eu amadureci, que eu revi alguns conceitos que eu tinha, que pra mim eram certos. E que bom que eu pude reavaliar. Mas na época, depois de ter estudado e me empenhado, e quando eu vi esses vídeos, eu fiquei com muita vergonha e muito medo de não ser boa o suficiente, de não ter estudado o suficiente para falar sobre aquilo, de estar compartilhando mais do mesmo. Outro motivo, e esse eu descobri bem recentemente em análise, era porque eu tinha medo de ser ridícula. Medo de trazer uma visão completamente descolada da realidade, medo de trazer alguma coisa que alguém me olhasse e pensasse, nossa, que menina alienada. Eu tinha muito medo disso. Mas na análise eu percebi que o medo, na verdade, não era de ser ridícula sobre os olhos do outro. O medo era de tentar, de falar, de me expor e de lidar com as consequências disso. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ele diz: na caverna que você tem medo de entrar, ali tá o tesouro que você procura. E cara, o YouTube pra mim é uma caverna. Eu tenho um apreço, uma afinidade com a comunicação há muitos anos. A minha primeira graduação incompleta foi o jornalismo. Inclusive na época eu fiquei em dúvida entre a publicidade e o jornalismo, acabei escolhendo o jornalismo, fiz 1 semestre e meio e larguei. Me formei recentemente em psicologia, mas enquanto estudante de psicologia eu trabalhei 2 anos como monitora de mídia, né? Trabalho nas mídias da igreja que eu congrego hoje. Então a comunicação ela sempre esteve na minha vida. E depois do YouTube eu acabei escolhendo trabalhar com a comunicação, mas de um jeito que eu controlava um pouco mais como eu me expunha. E eu me expus bastante, mas eu tinha mais controle de edição do que eu expunha, que foi no Instagram. Trabalhei quase 7 anos com uma exposição no Instagram, tive até uma relevância nessa rede por causa do meu trabalho, comecei a ganhar um público, uma galerinha famosa começou a me notar
E é engraçado porque foi justamente nessa época quando a Pérola me notou que eu recuei. E eu dei muitas desculpas pra isso na época, que talvez não sejam exatamente desculpas, talvez exista um fundo de verdade nesses motivos da recuada. E a minha vida mudou muito depois que eu escolhi, né, recalcular a rota. Mas hoje, em análise, eu penso que foi justamente quando eu tava ascendendo que eu recuei. Porque enquanto eu tava segura dentro de uma bolha muito controlada, era muito mais fácil. Era muito mais fácil controlar, inclusive, o quanto eu poderia ou não falar determinado assunto sem ser considerada ridícula. Acontece que não era suficiente. Eu precisava correr o risco de ser ridícula para poder fazer alguma coisa que realmente me realizava. E o YouTube continuou ali como um sonho. Porque é isso, eu tenho muitas coisas para falar sobre muitos assuntos. Eu dou opinião sobre praticamente tudo, eu sou uma faladora incansável. E eu sinto que eu queria falar para mais gente. Eu queria poder ter as conversas de boteco que eu tenho com os meus amigos com mais pessoas. Eu queria poder ter conversas banais com gente que eu nunca vi e que talvez eu nunca alcance se não por aqui. Mas o medo de ser julgada, o medo de parecer ridícula, me congelou por 8 anos. Cara, na época do canal, eu fiquei com tanto medo, com tanta vergonha, que eu excluí todos os vídeos e achei que eu tinha excluído de fato. E é muito engraçado, né, como as coisas são, porque uns anos depois, pensando sobre isso, eu tentei acessar esse canal de novo e eu tinha trocado de conta, eu criei uma outra conta no YouTube. E aí eu esqueci. Eu recalquei isso, que eu tinha criado outra conta. Então, eu tentei acessar esse canal e eu não consegui. Então eu falei, cara, eu não acredito. Eu fiz os vídeos e eu sequer tenho a chance de rever para alguns anos depois falar se eu realmente estava sendo ridícula ou não. Ou se era só autocrítica em excesso, ou se era só medo de ser julgada demais. Eu não tinha os vídeos. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Eu estava justamente trabalhando isso na minha análise pessoal. E um dia, do nada, eu acessei um e-mail antigo, que é o e-mail que registra essa conta aqui. E eu descobri que eu tinha esse canal salvo. Eu recuperei a senha, eu entrei nele e os vídeos estavam lá. E aí, quando eu fui assistir esses vídeos, eu descobri que esses vídeos, na verdade, tinham um conteúdo muito bom para uma menina de 21 anos. Hoje, com 29, eu achei muito bom. E eu fiquei pensando, aonde eu estaria hoje se eu tivesse mantido esse canal por 8 anos? Se eu não tivesse usado o medo como mecanismo de direção da minha vida e se eu tivesse tido realmente coragem. E isso é muito interessante também, porque eu tava conversando com a minha melhor amiga e eu tava justamente levando pra ela essa conversa da minha análise sobre coragem, né? As pessoas muitas vezes me veem como uma pessoa muito corajosa e eu não sou. Uma coisa que era um sonho, né? E tá aqui comunicando, sei lá, eu quero comunicar um tanto de coisa, eu quero fazer vídeo de receita, eu adoro cozinhar, inclusive, modéstia totalmente à parte, sou uma excelente cozinheira, adoro fazer vídeo, adoro receita, adoro acessar esse tipo de conteúdo, gosto de falar de magia, de religião, de psicologia, gosto de bater papo, sabe? Falar de bagaceira, conversa fiada, adoro. Mas eu não tinha coragem de trazer isso pra cá. E aí eu fui conversar com a minha melhor amiga e falar pra ela que as pessoas me veem como muito corajosa, que eu tinha, né, tava no momento de levar isso pra minha análise pessoal, porque eu não me reconhecia como corajosa, porque eu tinha esse sonho de trazer um canal pro YouTube, alimentar esse desejo, e já tinha 8 anos. Desculpa, gente, eu preciso dar ênfase nisso, porque pra mim é muito tempo. E eu não tinha coragem. Muitas coisas me freavam e toda vez que eu pensava, eu procrastinava, eu jogava para um dia, sem data. Não é o dia, tá? Não, um dia vai acontecer. Como se alguma coisa fosse acontecer assim, de maneira espontânea e fosse falar, pronto, hoje é o dia que eu vou voltar pro meu canal pro YouTube. E essa minha amiga virou pra mim e falou, Flávia,
eu estou simplesmente impactada com esse seu relato. Porque pra mim você é a pessoa mais corajosa do mundo. E toda vez que eu preciso pensar num evento, assim, uma pessoa referência em coragem, eu penso em você. E eu fiquei muito impressionada com esse relato da minha amiga, porque é uma pessoa que me conhece muito. E mesmo assim, ela não sabia o quão covarde eu era com os meus próprios sonhos. As pessoas me acham corajosa porque a gente tem réguas diferentes. Então, se eu tenho coragem de fazer uma coisa que alguém não tem, pra mim é simples, eu vou lá e faço. Aquilo não me exige coragem. Mas pra quem não consegue fazer determinada ação, aquilo pode parecer muito corajoso. E foi isso que eu falei com a minha amiga. Que as coisas aonde ela me via corajosas eram completamente naturais pra mim, orgânicas, tranquilas de serem feitas, executadas. Mas pra mim, aquilo que me exigia coragem, aquilo que exigia que eu entrasse na caverna que eu tinha medo de entrar, não. Eu via essa caverna cheia de monstros e bicho-papão e eu sempre arrumava uma desculpa. Passava na porta, olhava da fresta, mas entrar, E aí hoje, dia 30 de setembro, estava marcado na minha agenda que eu ia reviver esse canal. E eu cheguei a planejar algumas coisas, eu queria comprar algumas coisas, comprar uns box de luz para ter uma iluminação melhor, comprar um microfone de lapela para ficar segurando aqui, ter alguma coisa para fazer com as mãos. Esse vídeo não é pra ter alguma coisa de consistente, é só pra dar o start, é só pra falar pra mim mesma que bora tentar, bora começar, bora fazer, porque senão a gente nunca vai sair, vão ser mais 8 anos que eu vou olhar pra trás e vou pensar, e se eu tivesse feito alguma coisa nesses últimos 8 anos, quando me veio aquela vontade de retomar o canal. E a gente faz isso com a gente, né? Se alguém me dissesse, eu queria criar um canal no YouTube, eu ia falar, vai lá, faz isso, por que não? O que você tem a perder? Mas quando é comigo, aí parece que esse sonho é muito fútil, é muito bobo, é muito irrelevante. Eu tô começando esse canal do mesmo jeito que eu comecei meu podcast. Não é esperando que tenha uma plateia aí pra me ouvir, pra interagir comigo, mas se ela chegar, que bom. Vai ser muito gostoso trocar, afinal eu sou essa pessoa da troca. Mas eu tô começando esse canal da mesma forma que eu comecei meu podcast, que é uma promessa comigo mesma de eu preciso falar. Eu tenho algumas coisas legais pra compartilhar, afinal são quase 30 anos de jornada, de vivências inclusive bem inusitadas, e eu acho que ia ser legal trazer pra cá e poder compartilhar isso. E uma coisa que eu falo no primeiro episódio do meu podcast é que eu escolhi o caminho menos percorrido e isso fez toda a diferença. Então, começar esse vídeo da forma menos roteirizada possível, porque talvez isso também faça diferença. É isso. Eu espero trazer pra cá um pouquinho de tudo isso que eu gosto, dessa mixórdia de Flávias, de todas as fases que eu vivo e vivi e espero viver ainda, porque eu gosto muito de gravar vídeo. Então esse canal é sobre o meu olhar do mundo e é o meu olhar para quem estiver disposto a olhar junto. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.